De quem são esse selo, esses lenços e esse cajado? Essa pergunta está registrada no livro de Gênesis, capítulo 38, mais precisamente no versículo de número 25. E essa pergunta foi feita por Tamar a Judá. O capítulo 38 de Gênesis, ele conta toda a história entre Tamar e Judá, desde a ida de Tamar de Judá para a região onde morava Tamar, do casamento dele com a sua esposa, depois do nascimento dos seus três filhos, Onã e Selá, os três filhos de Judá, a morte do primeiro, que é o a morte do segundo, que é Onã, depois vem a morte da sua esposa, e por último, essa questão envolvendo o capítulo de número 38, versículo 25, quando Tamar faz para ele essa pergunta. Tamar era nora de Judá e casou com o seu primeiro filho, É. Era uma pessoa má, muito má mesmo, de sorte que Deus acabou o matando, não perdoando a sua maldade e o matando. Pela lei do levirato, o filho mais jovem, o mais próximo a teria que casar-se com Tamar e dar-lhe filhos. O primeiro filho que ele desse seria de A partir do segundo em diante, seria de Onã, que seria o filho mais próximo de Ocorre que morreu, Onã se casou-se também com Tamar. Onã não era mau, mas ele agia com maldade. Nós, inclusive, já falamos sobre essa história. Mas, após a sua morte, Judá mandou que Tamar fosse para a sua casa e esperasse que o seu filho mais novo tivesse idade suficiente para casar, que ele também daria em casamento a Tamar. O tempo se passou, Selá teve idade para casar, mas Judá não entregou ele a Tamar. Neste período, a mulher de Judá já tinha morrido. E então, Tamar ficou esquecida na casa do pai como viúva. E Judá não cumpriu a promessa que ele tinha feito para ela. Um belo dia, Tamar descobre que Judá estava indo tosquear as ovelhas próximo de onde ela ficava e que passava por aquele caminho por onde ela morava. Tamar despiu-se dos vestidos da sua viuvez, trajou-se de prostituta cultual e esperou por Judá, melhor dizendo, à beira do caminho. Ao observar a prostituta à beira do caminho, Judá não identificou como sendo a sua nora e quis ter uma noite de prazer, um momento de prazer com aquela prostituta. Nenhuma prostituta faz serviço de graça. Pelo serviço que ela quer fazer, pelo prazer que ela quer oferecer a alguém, ela cobra um determinado preço. E quando Judá se propôs a ficar com Tamar, ela, obviamente, perguntou o que ele pagaria pelo momento de prazer. E ele disse que naquele momento não tinha nada que pudesse pagar, mas que enviaria um cabrito das suas ovelhas como pagamento pelo momento de prazer. Mas Tamar perguntou para ele: e que garantia você vai me dar por esse momento de prazer? Deixa um penhor comigo. Ele falou: que penhor você quer? Ela pediu o seu selo, os seus lenços e o seu cajado. E ficou com ela. Tamar, depois
do ato sexual com o seu sogro, foi embora, despiu-se do seu traje de prostituta cultual e vestiu-se da sua viuvez. Depois desse ato, Judá chegou a procurar pela a prostituta, mas não encontrou porque não existia prostituta alguma. Mas vamos então a esses versículos em questão. Tempos depois, surge e chega aos ouvidos de Judá que Tamar estava grávida. Ao saber da gravidez de Tamar, ele foi o primeiro a sentenciá-lo à morte. Ela deveria ser apedrejada e ordenou que ela fosse tirada para ser apedrejada. No momento em que Judá chegou para ordenar o apedrejamento, Tamar faz a seguinte pergunta a ele: você sabe de quem são esse selo, esses lenços e esse cajado? Se você o reconhece, a pessoa que pertence a esses objetos é desta pessoa que eu estou grávida. Ao reconhecer os objetos e reconhecer que a gravidez de Tamar era fruto dos donos daquele objeto, Judá reconhece que ele era mais indigno do que Tamar. O que eu quero dizer com isso e por que eu trago essa história? Olha, Judá tinha deixado com Tamar o seu selo, que era algo extremamente pessoal, que representava a sua autoridade. Segundo os estudiosos, o selo de Judá tinha o mesmo peso que o anel que foi colocado por Faraó no dedo de José, ou até mesmo o anel que o pai mandou que colocasse no dedo do filho pródigo, representava a autoridade que ele tinha. Os lenços era algo de uso pessoal, e o cajado de Judá era o seu instrumento de trabalho que ele utilizava para cuidar das ovelhas. Mas ele deixou tudo como penhor por uma noite de prazer. Mas, embora ele tenha cometido tal ato, ele teve a audácia de julgar Tamar e sentenciá-lo à morte, sem saber que era ele o responsável pela gravidez de Tamar. Queridos, tem muitos pastores que já perdeu o selo, já perdeu o lenço, já perdeu o cajado, mas continuam julgando. Pastor sem cajado é como um carro sem volante, não tem direção. Pastor sem selo também não tem autoridade. E o pastor sem lenço já não pode mais enxugar as lágrimas das ovelhas. Mas tem muita gente usando da sua posição para julgar os outros, estando ele mais indigno do que os outros, como foi o caso de Judá. Queridos e amados, pastor sem selo, sem cajado e sem lenço não é pastor. E até que ponto vai a audácia de determinadas pessoas, de determinadas lideranças que, para conseguir o que querem, estão capazes de deixar como penhor coisas que representam a sua autoridade, a sua intimidade e a sua atividade. Cuidado com o que você está deixando como penhor. Cuidado com aquilo que você paga por um momento de prazer. Confira a nossa mensagem, essa é a nossa mensagem desse domingo. A mensagem está escrita, está no Instagram, no Facebook, mas essa é a nossa mensagem em vídeo. Deus abençoe para você, beijo no coração, forte abraço.